Algumas pessoas estão horrorizadas com o posicionamento de Jair Bolsonaro concernente à liberação de armas para o cidadão de bem, concernente à questão da pena de morte, por mais que ele não comente muito sobre esse tema, a questão da castração química para pessoas que cometem o estupro, também para acabar com a progressão de pena. Então, se a pessoa foi punida com X anos de prisão, ela deve cumprir cabalmente todos esses anos. Enfim. Mas o que mais tem me chocado é quando pessoas dizem para mim: como você, como um cristão, apoia Bolsonaro para presidente, um homem que é a favor da pena de morte, e por aí vai, outras coisas que eles citam. E aí alguém ainda disse assim: vai ler a Bíblia, você tem que ler mais a Bíblia não apoia essas coisas. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em primeiro lugar, logo de cara, em Números 35, versículo 30, diz assim: todo aquele que matar a outro será morto conforme o depoimento de testemunhas, mas com o depoimento de uma só testemunha, ele não poderá ser punido com a morte. Então, tem que ter testemunhas. Foi comprovado que cometeu o crime do assassinato, então deve ser punido com a morte. Versículo 33, não profane a terra em que você está, porque o sangue profana a terra. Então, não podemos derramar o sangue inocente, porque isso profana a terra. Porém, diz assim, a única forma de se fazer expiação, de limpar, de purificar a terra, é o quê? É com o derramamento do sangue daquele que cometeu o crime. Está escrito aqui, versículo 33. Leia lá, a única forma, isso aqui é mandamento dado por Deus. Deus que é amor, mas ele é justo. Tá bem claro, você matou, cometeu um crime, perdeu o direito da sua própria vida. É simplesmente assim, ok? E aí as pessoas falam: mas isso é o Antigo Testamento. E no Novo Testamento tem respaldo para isso? Tem respaldo. No caso aqui, livro de Romanos, no capítulo de número 13. Olha só, Romanos 13, diz assim, versículos 3 e 4. Preste atenção. Os magistrados, falando das autoridades da lei, não são para temor quando se faz o bem. Ninguém tem que temer o magistrado. E sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e você vai ter louvor dela. Versículo 3, está muito claro. Então, não tem que temer a autoridade, só quem pratica o mal. Olha o versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizer o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. Então aqui, Novo Testamento, Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Então está dizendo que você não deve temer as autoridades, mas quem pratica o mal tem, porque ela traz a espada. A espada é para quê? Para fazer a barba? Eu lhe garanto que não é. É para punir aquele que cometeu o crime. Com o quê? Com a pena de morte. Então, ele é vingador. Aí alguém vai dizer: mas o cristão não pode concordar com isso. Está nas escrituras. Olha agora o versículo 19 do capítulo 12 de Romanos, diz assim: não vos vingueis a vós mesmos. Então o cristão não pode realmente revidar. Mas dai lugar à ira. Dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então é o Senhor que vai entrar com ação contra a vida daquele cidadão de bem. Beleza, ok? E aí o Senhor preparou quem? Preparou as autoridades para poder ser vingador. Então, está dizendo aqui que as autoridades é que vão cumprir a lei, o desígnio de Deus. Tirou a vida, perdeu o direito de viver, tá bom? Agora, o Senhor Jesus em Mateus 26, no versículo 55, diz assim: que aquele que com a espada fere, com a espada será ferido. É o episódio em que Pedro vai lá e corta a orelha de Malco, que era servo do sumo sacerdote. O Senhor Jesus repreende a Pedro naquele episódio, porque não era para ele fazer aquilo. A justiça tem que cumprir todas as coisas, não o próprio homem. E na verdade o Senhor Jesus, ele tinha que passar por aquele processo, né? Então ele foi lá, atacou, cortou a orelha, o Senhor foi lá. Só que o que chama a atenção é que o Senhor Jesus cita o princípio das escrituras, da lei dada por Deus, pelo seu próprio Pai. Ele diz que aquele que com a espada fere, com a espada será punido. Então quem comete um ato com uma espada, comete o crime, vai ser punido com ela. Jesus está o quê? Sancionando isso, dizendo isso claramente. Na verdade, ele só está falando aquilo que a própria lei já tinha determinado, ok? Agora olha só,
Quem lembra do episódio da crucificação? A crucificação era o que, gente? Era a pena de morte. É claro que Cristo foi punido com a morte injustamente, não merecedor. Ele ali por não ter cometido crime algum. Porém, era necessário porque somente dessa forma o homem obteria o perdão dos pecados quando o inocente morreu. No caso, Cristo morreu em nosso lugar. Porém, a crucificação nada mais é do que um ato que era realizado comumente naquela época, ou seja, a pena de morte. E ela foi pedida por quem? Pelo povo de Deus. Os judeus daquela época pediram a pena de morte para Jesus, ok? Então, a pena de morte está aí também, infelizmente, foi aplicada ao nosso Senhor e felizmente ela também foi aplicada ao nosso Senhor. Eu creio que você entendeu. Agora, olha o que diz ainda, o último texto, Paulo no capítulo, Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, Paulo, quando ele tinha sido preso, ele estava lá diante de Festo, e ele estava sendo julgado, e os judeus queriam levar Paulo para o matar, por causa, ou seja, para o puni-lo com a morte por causa dos seus crimes, só que Paulo não cometeu crime algum, estavam, é claro, cometendo injustiça contra Paulo. E aí olha o que diz o versículo 10 de Atos dos Apóstolos 25. Estou agora diante do tribunal de César, onde devo ser julgado. Não fiz nenhum mal aos judeus, como bem sabeis. Se de fato sou culpado de ter feito algo que mereça a pena de morte, olha só, não me recuso a morrer. Mas se as acusações feitas contra mim por esses judeus não são verdadeiras, ninguém tem o direito de me entregar a eles, então apelo para César. Então Festo estava meio em cima do muro, quase cedendo entregar Paulo para os judeus, então Paulo acaba apelando para César. Ele falou, se eu cometi crime punível com a pena de morte, eu aceito a morte. Então, muito claro que a pena de morte sempre foi sancionada, sempre foi apoiada pelas escrituras. E o próprio apóstolo Paulo também diz, se eu mereço a pena de morte, que assim o seja. Mas eu, no caso, ele era inocente. Posteriormente foi morto inocentemente, vocês sabem disso. Mediante a história, Nero mandou matar ali Paulo, que infelizmente morreu decapitado. Mas o que eu quero fechar é o que? Apoio, sim, Jair Bolsonaro, porque dentre os candidatos que estão aí é a pessoa que tem batido de frente contra várias coisas que a sociedade não aceita mais, tá ok? É pulso firme e eu tenho certeza que Deus vai abençoar ele se ele estiver aí no poder. E é claro, nós vamos orar para que o Senhor abençoe a administração dele, ok? Então, fica essa breve mensagem e entenda, a pena de morte, ela está mais do que sancionada nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Leia claramente lá Romanos 13 e você vai ver isso, ok? Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.